Bom dia a todos. Seguimos hoje com a programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A palestra de hoje traz o tema Quando o Sentimento Transborda e vai ser apresentada pela equipe do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A unidade foi inaugurada em novembro de 1969, com 300 leitos e atualmente totalizam 364 leitos. Está sob gestão do Seconsa São Paulo desde novembro de 2018 e é responsável pelo atendimento de nível terciário de 48 municípios do sudoeste paulista, com uma população de mais ou menos 3 milhões de habitantes. A unidade possui serviço de psiquiatria, com atendimento hospitalar e ambulatorial para os pacientes do município da sua região. A ala de internação psiquiátrica é localizada no Hospital Regional e conta com 16 leitos. Os pacientes internados contam com assistência da equipe multidisciplinar, que inclui terapia ocupacional, psicologia e fisioterapia, além dos cuidados de enfermagem e avaliação médica diária. O olhar humanizado dos profissionais contribui para que o paciente fique o menor tempo possível hospitalizado. Hoje, o tempo de permanência na ala psiquiátrica não ultrapassa 10 dias. Quem vai conduzir a palestra hoje é o Dr. Sadi Lanzarin Júnior, médico psiquiatra do CHS desde 2020. Atualmente também exerce atividades no CAPS do Capela. Junto com ele, o psicólogo hospitalar e clínico Luiz Carlos Azarias, com especialização em saúde pública pela Universidade de Ribeirão Preto. Atua no CHS como psicólogo hospitalar desde 2006 e atualmente na Unidade Regional de Emergência, Enfermarias e Ambulatório de Especialidades. Foi coordenador do primeiro CAPS 2 no município de Sorocaba entre 2001 e 2005 e também coordenador do Serviço de Saúde Mental do município de Mairinque entre 2013 e 2016. Junto com eles, a psicóloga Adriana Alves de Lima, psicóloga clínica e hospitalar desde 2002, com formação em psicoterapia breve psicanalítica. Com atuação profissional em psicologia clínica em consultório particular, ela também é palestrante em temas de desenvolvimento humano e atua no Conjunto Hospitalar de Sorocaba desde 2006, em ambulatórios de obesidade, tabagismo, clínica médica e atendimentos psicológicos aos colaboradores da saúde. Sejam todos bem-vindos. A fala é de vocês. E quem vai começar a apresentação é o psicólogo Luiz Azarias. Alô, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Luiz Carlos Azarias, sou psicólogo hospitalar aqui do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. E dando início, na verdade, a continuidade do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né? É um tema realmente muito importante e eu gostaria de estar passando para vocês sobre as questões do suicídio, o tabu, o que existe ainda hoje, o que já existiu no passado, né? Para a gente estar fazendo um pouco de uma reflexão, um pouco do conhecimento sobre esse tema, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente começar, para a gente iniciar, o contexto histórico do suicídio, passado e presente, tá? Como eu falei, o suicídio é um tema que ainda apresenta assim, um certo tabu, uma certa dificuldade das pessoas estarem lidando com esse tema, tenta se afastar dele, mas é um tema que a gente vai estar mostrando muito presente, né? E sempre esteve presente na sociedade, na história da humanidade. O objetivo é a gente poder conhecer um pouco mais e refletir sobre o suicídio, né, dentro dessa questão aí, como eu já falei, tá certo? E para a gente começar, seria muito importante a gente ter algumas definições, algumas questões assim que nos aproximam do que realmente o que é o suicídio, tá? A palavra suicídio, na verdade, surgiu lá no século XVII, um escritor, Thomas Brown, né? Ele era um escritor que gostava muito de temas de ciência, religião. Um livro dele, publicado na época, Religion Medicine, né? Foi colocada a palavra suicídio. Aí teve um abade francês, né, o Desfontaines, que também curioso em saber, em achar um tema, na verdade, para falar, para definir melhor a questão do autoextermínio, né, da questão do suicídio, foi até a Inglaterra e lá ele encontrou essa palavra e ele passou a adotar essa palavra, né, a questão assim do suicídio. Mas o que significa, né? Então, assim, etimologicamente a palavra vem do latim, né, que significa sui, a si mesmo, né, e caedes ou caederes, às vezes, ação de matar, né? Então, a palavra suicídio tem a definição aí de matar a si mesmo, tá certo? Mas uma questão principal que chama bastante atenção é assim, suicídio não é uma patologia, não é uma doença em si,
tá? Ele é um sintoma, ele é uma consequência de alguma alteração na estrutura da personalidade do indivíduo. Tá? Sintoma e sinal. Por que um sintoma e um sinal? Né? Sintoma porque, na medida que o indivíduo expressa, na medida que ele coloca o seu pensamento, minha vida não faz mais sentido, quero acabar com tudo, né? Então isso se torna um sintoma, né? Um pensamento que é expressado. Sinal porque quando ocorre o suicídio, né, como consequência tendo a morte ou não, a gente vai estar vendo, né, ali presenciando um sinal visível, né, da questão do suicídio ali presente naquele indivíduo, tá? E o que me chamou a atenção também, assim, é que ele ocorre dentro de uma questão biopsicossocial. O que é isso? A gente vai ter questões biológicas dentro do suicídio, a gente vai ter questões, uso de álcool, estimulado pelo uso de álcool, de droga, já se fala até de agrotóxico que estimulam, né, a questão do suicídio. Vamos ter a questão psicológica muito forte, né, a depressão, a tristeza, a melancolia, a questão social, a pressão social do indivíduo, como se adaptar nessa sociedade, na sua sociedade, no seu meio. Então, o suicídio ele acaba tendo esse entrelaçamento biopsicossocial, tá? E na história? Bom, na história a gente vai perceber o quê? Na época da antiguidade grego-romana, o suicídio era uma coisa assim, de uma certa forma aceitável, uma questão assim, onde o indivíduo, bom, ele tem o direito de se matar, só que para isso ele tinha que ser um homem livre, onde ele ia diante de uma assembleia, né, e pedir uma autorização. Olha, não quero mais viver, né, e eu gostaria de estar cometendo suicídio. Aí essa assembleia que estaria fazendo um julgamento, né, permitindo ou não. E geralmente isso ocorria através do veneno, né, que na época a cicuta era um produto muito utilizado. A gente tem o registro histórico de Sócrates, né, o filósofo Sócrates, em 399 a.C., que escolheu a morte para envenenamento. E ali eu coloquei suicídio, né, vocês podem estar vendo aí na tela, uma interrogação, né, por quê? Sócrates, ele foi acusado, né, de estar sendo um revolucionário, um rebelde na época, né, incitando os jovens contra o governo na época, né, trazendo a ideia de outros deuses, e aí o governo da época falou, olha, você vai ser punido, né, nós não estamos de acordo com o seu pensamento, você está provocando, né, uma discórdia, então vai ser punido por esse movimento que você está causando, né. Só que essa punição não era necessariamente o suicídio, né? Não era a morte. Ele poderia ser exilado, os amigos dele falavam que ele podia até pagar uma multa, né, em função desse comportamento dele, mas Sócrates, de repente, escolhe morrer, né, se envenenar, cometer o suicídio, vamos dizer assim. Mas ele traz aqui a definição que alguns críticos colocam, levantam, sim, ele não colocou como um suicídio, mas assim, aquilo era o período dele, chegou o fim dele. Os deuses estavam falando para ele que aquilo era o fim da vida dele. Então já chegou, cumpriu sua missão. Então aí ficou essa polêmica entre alguns autores entre se foi suicídio ou não, né? Mas no contexto da questão aí, né, o ato de tirar a própria vida, a gente entende como suicídio. Quando a gente avança um pouco mais, assim, na história, e a gente vai estar vendo outro relato bastante importante, né? Quando a gente olha lá na Bíblia, né? A gente vai ter o suicídio de Judas, né? Assim, na Bíblia a gente vai encontrar 7 personagens que cometeram suicídios, mas de Judas é o que fica mais em evidência, mais forte, né? Onde ele recebe as 30 moedas de prata em troca de uma informação, né, onde Jesus se encontrava. Quando ele percebe o que ele faz, né, ele se arrepende, tenta devolver as moedas, os judeus na época não querem saber, né, problema seu, se vir, né, assim, coloca para ele isso é uma coisa sua, não estamos preocupados com você, e onde ele, nessa percepção do ato dele, ele acaba cometendo suicídio, enforcando-se, tá? Avançando, né, próximo da Idade Média, né, o que acontece? Santo Agostinho, na época, filósofo, estudioso, né, junta a parte do suicídio de Judas, né, com o primeiro o mandamento, não matarás, né? Então, o que ele faz? Ele pega, nesse mandamento, ele coloca o eu, né? Ou seja, não tirar a própria vida. É onde que, na Idade Média, começa a ideia do suicídio como suicídio sendo um ato pecaminoso, algo errado.
E foi uma coisa tão forte na época, tão assim, bastante, vamos dizer assim, criticada na época, que quando era percebido que uma pessoa cometia o suicídio, né, o cadáver daquela pessoa, o corpo daquela pessoa era esquartejado, era torturado, né, colocavam cavalos arrastando aquele corpo pelas cidades, né, tentando mostrar assim, olha, o que ele fez com a vida dele, né? Então ficou muito forte a ideia da Idade Média da questão do pecado, né? O suicídio enquanto pecado. Depois ele volta em algumas culturas, né, a ser mais ou menos aceito, né, novamente. Ele volta a ser meio que justificado novamente. Por exemplo, na Índia a gente vai estar vendo as viúvas, né, após a morte do marido, elas poderiam estar bom, meu marido morreu, posso me matar. Então eles tinham uma certa autorização, né? Ou mais para frente a gente vai ver alguns povos assim, algumas transgressões de regras sociais. Ah, você não cumpriu com isso, então você tem que se matar, né? Então tinha essa ideia, esse contexto. E até uma questão assim muito heróica, né? Que a gente foi interpretado dessa maneira, no caso, no Japão feudal dos samurais, tem o famoso harakiri, né? Sendo que os japoneses preferem chamar de seppuku, né? Ou como preferem, eles chamam assim por corte no ventre, o corte estomacal. É a palavra que eles mais gostam, né? Utilizam na época, né? Então, os guerreiros samurais, uma vez que ele era preso, né, aquilo era uma desonra para o mestre dele, então a vida dele não tinha mais sentido. Então ele tinha uma espada menor, né, tinha uma espada maior para a luta e tinha a espada menor, que era a espada utilizada para cometer o harakiri ou seppuku, né? Tá? Então ele tinha essas questões. Lógico, mais para frente a gente vai estar vendo essa mesma questão presente assim, nos japoneses, né, dos kamikazes lá em Pearl Harbor, né, na guerra nos Estados Unidos, né, onde eles pegavam os aviões e entravam com os aviões direto nos navios, né, também uma certa morte honrosa, coisa assim. E hoje a gente até pode, muito forte ficou tempos atrás, ainda existe, né, essa questão do homem-bomba, por exemplo, na Al-Qaeda. Então a gente vai ver a autorização, né, a justificativa do suicídio dentro dessa questão histórica. Tá? Depois, uma coisa muito importante que faz a gente assim refletir bastante, essa questão do suicídio coletivo, né? Na Guiana, em 1978, 914 pessoas, né, se envenenaram com suco de uva com cianureto, né? A seita do templo liderado por pastor Jim Jones, tá? Foi muito forte na época. Não sei se, acredito que nem todos que estão me ouvindo, me vendo, tinham nascido nessa época, né? Mas foi uma coisa assim que chamou bastante atenção, a mídia, porque são 914 pessoas, né? Então ali tem uma foto, aí vocês estão vendo a foto dessa tragédia. Depois saiu em 1980 um filme, até no Brasil, Jim Jones, A Tragédia na Guiana, onde, inclusive crianças, né? Todos cometeram suicídio em função da ideia do pastor Jim Jones aí, né? Aqueles que não queriam cometer, ele tinha os soldados dele na época com armados, né? Obrigavam as pessoas, né? Então foi uma coisa assim muito forte e muito chamou muita atenção na mídia na época, nas reportagens, tá? Só que não para por aí. A gente vai estar vendo o quê? Suicídios coletivos, né? Por exemplo, nas Filipinas, em 85, um outro guru, né, chamado Guru Dato, 60 mortos dessa tribo Dato, né? Na Coreia do Sul, em 87, uma sacerdotisa também, mais 32 mortos. No Vietnã, em 93, outro líder, Canvan, 53 mortos. Suíça e Canadá, em 94, né? Um líder, Joseph, com 48 mortos na Suíça, mais 5 no Canadá. Então, a gente percebe assim, como isso chama a nossa atenção, né? Puxa vida, como é que isso acontece, né? De que forma isso acontece, tá? Até em 97, o líder, também Joseph, com 39 mortos. Então, a gente vai vendo que as situações do suicídio elas vêm se aproximando e estão sempre aí presentes na nossa sociedade, né? O que eu estou tentando passar para vocês, né? A importância dessa questão do suicídio, tá? Agora a gente vem aqui para o Brasil, em 2020, por exemplo, terceira causa de mortes entre jovens brasileiros de 15 a 19 anos, 29 anos, desculpa. Em 2009, a gente tinha uma taxa de 24 suicídios por dia.
né? Ontem eu estava, o Café Filosófico, um programa TV Cultura, né, estava lá passando, apresentando já uma taxa de 34 suicídios por dia. Então, como isso é alarmante, como isso, se a gente parar realmente para conhecer, né, refletir, a preocupação que nos traz, né, 34 suicídios por dia no Brasil. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida, né? Então, isso é uma fonte, um índice aí da Organização Mundial de Saúde, tá? No artigo 122 do Código Penal Brasileiro, né, assim, ele coloca o quê? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação. A automutilação ficou muito forte perante os adolescentes, né, o chamado cutting, né, que está se portando, né, isso é um crime, tá? Então, passa a ser crime, tem toda, se vocês quiserem, tiverem a oportunidade de, basta pesquisar, ver a questão do artigo 122, tem todas as penalidades, né, para essa questão, inclusive dessa questão da indução através da internet, hoje já existe lá no código, todas as penalidades que existem em função disso, tá? Aqui nós temos alguns casos atuais, ou seja, nós saímos lá da Grécia Antiga e chegamos até agora, aqui no Brasil, né, já, aqui nos tempos atuais. O ano passado, o ator Flávio Migliaccio, 85 anos, né, cometeu suicídio, tinha uma depressão grave, deixou uma carta, então foi uma coisa assim que apareceu muito também na mídia. E agora, no mês de agosto, começo do mês de agosto, o Lucas, né, um adolescente, filho da cantora Valquíria também, né, já estava em tratamento psicológico, depois de sofrer algumas situações de bullying, algumas situações assim, ele também acabou cometendo suicídio. Bom, quando eu falei de todas essas questões históricas, teóricas, suicídios coletivos, né, teve um autor, o Durkheim, né, que é um sociólogo, psicólogo, lá no século XIX, ele tentou achar uma teoria que explicasse um pouco essa questão do suicídio. Aí, né? Ele trouxe aí para nós algumas explicações, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o suicídio egoísta, né? Falta de integração, o indivíduo que não se relaciona com a família, com a sociedade, isolado, não consegue interagir, né? Vamos ter o suicídio obrigatório, altruísta, sacrificar a vida, né? Em prol de um bem maior, né? Então lembra que eu falei para vocês sobre os japoneses, né? Os samurais, né? Os kamikazes, né? Os homem-bombas da Al-Qaeda. Então eles entram um pouco nesse grupo, nessa explicação, né? Tirar a própria vida com um objetivo maior, né? Em função de algo maior, tá? O suicídio anômico, né? As crises sociais, guerras, crises financeiras, situações, né, que também levam a um certo desespero e o indivíduo acaba tirando a própria vida. E o suicídio fatalista, o poder excessivo do Estado, né, a imposição de muitas regras, muitas normas, o indivíduo não suportando também acaba cometendo suicídio. Só que essa explicação do Émile Durkheim, ela é uma explicação assim muito sociológica, né, muito voltado mais para as questões sociais. Só lá para 82, 85, quando Sigmund Freud, traz para nós um pouco sobre a interpretação da depressão, sobre o instinto de morte, pulsão de vida, né, é que a gente começa a olhar para o suicídio como uma questão mais profunda, mais científica, né, com Charcot, né? Então ali a gente vai ter algumas explicações mais científicas dentro da questão do suicídio, tá? Voltando aqui. Opa. Pronto. Então, o que a gente pode perceber, tá? A importância da questão do suicídio em nossa sociedade como algo muito presente, tá? Algo sempre muito forte, né? Pouco falado, pouco às vezes apresentado, né? É por isso que o Setembro Amarelo vem trazendo para nós essa preocupação, tá? Para a gente poder ficar muito atento nessa questão. E como eu trouxe para vocês, mostrei para vocês, a gente sai lá da Grécia Antiga e vem aqui para os tempos de hoje, e consegue constatar muito presente a questão do suicídio, tá? Mas eu queria
assim, já encerrando, né, trazer para vocês o quê? Um questionamento, né, que olhar não só para esse passado que eu trouxe ou para o presente, né, mas para a gente começar a pensar muito nessa questão do futuro, na questão da prevenção mesmo, na questão da dor do outro, né, como eu posso estar envolvido, escutando, né, prestando atenção nessa dor que está muito presente, que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia, certo? Então seria termos esse olhar, esse compromisso com o futuro, tá certo? Então, assim, resumidamente, devido ao nosso tempo, que eu trouxe seriam esse apanhado para a gente poder ter uma reflexão, ter esse conhecimento, tá certo? Fica aqui o meu agradecimento. Essa mensagem, que eu estava no meu celular, achei ela muito oportuna agora, né? Da vida só pretendo viver, aproveitar cada instante, amar, erguer, cair, sofrer. Da vida quero tudo que ela tem para me oferecer, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês. E no final a gente vai estar abrindo para alguns questionamentos, perguntas, tá bom? Muito obrigado. Tá? Nós que agradecemos, Luiz Carlos. Tá bom, então. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga clínica hospitalar e vou discutir com vocês hoje, né, um tema muito importante, né, dentro do suicídio, precisamos falar sobre isso, sobre o suicídio indireto, né? É um tipo de suicídio bastante frequente, muito silencioso, entretanto que as pessoas dificilmente elas fazem uma associação que realmente é uma modalidade de suicídio. Opa, foi. É no mouse que tem que mudar aqui? É que na seta aqui no... Opa. Ah, tá, obrigada. Então, qual o objetivo da palestra, né, para nós entendermos esse tema? Então, primeiramente, nós vamos aprender a reconhecer o que é o suicídio indireto, a perceber como é que ele se manifesta, que ele tem uma ampla variedade de expressão, e também, a partir do momento que eu identifico como ele acontece, as manifestações, eu tenho a oportunidade de oferecer uma ajuda para a pessoa, né, antes que realmente haja o êxito da execução. Isso pode acontecer com muitas vezes pessoas próximas, amigos, e muitas vezes a própria pessoa, né? No caso nós, não percebemos muitas vezes que temos esses comportamentos que têm um pouco essa tonalidade suicida por ser alguns comportamentos autodestrutivos. Tá? Bom, então, antes da gente entender o que é esse suicídio indireto, nós precisamos só resgatar um pouco o que é essa definição do suicídio que as pessoas conhecem com mais frequência, né? Que é o suicídio direto, vamos chamar assim, né? A diferença é que no suicídio, do jeito que as pessoas conhecem, o que ele é? Ele é um ato deliberado. A própria pessoa escolhe se suicidar. Ela escolhe, né, mesmo com todos os conflitos, mas ela tem o quê? Uma consciência que ela vai praticar aquele ato. Mesmo que ambivalente, porque realmente até a pessoa chegar a essa decisão deliberada, ela passou por uma série de conflitos, de antagonismo, mas chega um momento que realmente ela decide e, inclusive, ela vai verificar qual é o meio que ela vai utilizar para realmente cometer esse suicídio. Então, a diferença é que nessa modalidade comum de suicídio, existe esse ato deliberado, essa consciência, e a pessoa também, com mais ou menos planejamento, ela decide qual é o meio que ela vai executar esse suicídio, tá? Agora, então, que nós já vimos esse, o que acontece? No suicídio indireto,
nós temos o quê? Uma série de hábitos destrutivos, né, persistentes, por isso que eu falei que ele tem uma gama muito ampla de sintomas, mas que sempre nós vamos verificar essa tonalidade, né, que são comportamentos autodestrutivos e que causam essa morte lentamente. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas ainda teria muitos outros para colocar, né? Mas então, só para vocês começarem a reconhecer, então pode ser consumo excessivo de álcool, tabaco, uso de drogas, relações sexuais sem uso de preservativos, onde a pessoa está se expondo, né? Imprudência na condução de veículos, máquinas e também negligência com a própria saúde. Aqui, o que é só importante a gente entender, assim, né, por que eu coloquei hábitos, né? Porque o hábito, ele tem qual característica? Ele tem uma repetição. É diferente, por exemplo, a pessoa que vai numa festa e ela se excede na bebida, só que aquilo não é o comum do comportamento dela, é algo que acontece muito esporadicamente. Agora, nos comportamentos autodestrutivos que caracterizam o suicídio indireto, você vê o quê? Uma repetição, e não apenas um episódio isolado, ou às vezes um que acontece a cada 3 anos, por exemplo, né? Então, eu reforcei bem a palavra hábitos para ficar claro que não é um comportamento isolado, mas uma repetição durante um tempo prolongado, que vai caracterizando essa tendência autodestrutiva que a pessoa está apresentando. Aqui também é importante frisar que, além de ser uma repetição, nós também temos que saber que existe aquela fase, por exemplo, que a pessoa ela está numa adaptação. Então, por exemplo, é um paciente que teve um diagnóstico recente de diabetes, né? Igual acontece muitas vezes aqui no nosso ambulatório. E só que a pessoa ela vai ter que passar por toda aquela fase de aprendizagem, de ver o que ela pode, o que ela não pode comer, porque muitas vezes ela acha que não pode comer açúcar, ela acha que é só o açúcar mesmo, aquele pó branco, né? Ela não sabe ainda que um carboidrato vira açúcar, que tem certas frutas que têm um alto teor de açúcar. Então, ela está passando por aquela fase de aprendizagem, de adaptação, de saber o que ela pode e o que ela não pode. Então, nessa fase da aprendizagem, ela está sujeita a quê? A erros, a equívocos, né? Então, naquela fase, ela é tolerável. Agora, depois que a pessoa realmente ela já passou por essa fase, ela sabe o que pode, o que não pode, o que aumenta a glicemia, o que não aumenta, e mesmo assim ela é descuidada, então aí realmente a gente já olha esse comportamento com outro olhar. Um olhar de que o que tem a ver agora por trás dessa negligência que diz sobre aquela pessoa. Tá? Então, 2 pontos importantes do suicídio indireto. O hábito não é um comportamento isolado e também tem aquela fase que a pessoa está numa adaptação, que ela está ainda sujeita a alguns erros porque ela não aprendeu muito bem. E essa fase a gente não vai caracterizar um suicídio indireto, mas uma aprendizagem que espera-se que logo ela se firme e a pessoa aprenda a se cuidar, a conviver com aquela doença. Se depois desse treino se repetir, realmente a gente olha de uma outra forma. Aqui também é importante a gente frisar que muitas vezes a pessoa ela pode ter mais do que um desse comportamento destrutivo. Então, muitas vezes ela se excede no álcool, ela come demais, ela dirige de maneira imprudente, faz racha, por exemplo, né? Se ela é um hipertenso, ela não se preocupa em tomar o medicamento, se aquele alimento tem muito sal, sódio ou não. Então, no suicídio indireto também, a pessoa pode ter mais que um comportamento, né, desses comportamentos autodestrutivos, e tudo isso é índice de diagnóstico para a gente verificar esse grau, né, de autodestrutividade que a pessoa está passando, tá? Intenção inconsciente. Quem nunca ouviu falar desse termo, é um termo que a gente utiliza muito para compreender o funcionamento mental. Uma expressão muito comum, né, uma analogia, que normalmente as pessoas conhecem, é a figura do iceberg. Porque no iceberg você tem o quê? Uma parte que está descoberta, né, que geralmente é aquela ponta de gelo, e uma outra grande parte, a maior parte, ela está submersa. Então a gente faz essa analogia, a parte consciente é aquilo que a pessoa percebe, e a parte inconsciente é a parte maior, que normalmente ela não percebe, entretanto não é porque ela não percebe e não afeta o comportamento dela, afeta e afeta bastante. A diferença é que ela não percebe, ela não associa isso até mesmo
porque ela não tem consciência, né? Por isso o termo inconsciente. Então, no suicídio indireto, esse comportamento autodestrutivo, né, que é justamente naquela repetição de hábitos que realmente colocam em risco a vida da pessoa, não há uma intenção consciente de morrer. Diferente do outro suicídio clássico, né, onde a pessoa ela decide, ela escolhe o meio, ela escolhe como ela vai cometer aquele ato suicida. Então, aqui no suicídio indireto, a pessoa não tem consciência disso. Ela tem consciência o quê? Ela justifica normalmente, né? Ela justifica normalmente, não, é porque eu gosto, gosto de comer demais, gosto de beber, mas ela não tem essa consciência que ela realmente tem ali um desejo latente de morrer, tá? Agora aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouco, né, sobre alguns princípios que regem o funcionamento mental, porque daí nós vimos assim, olha, realmente no suicídio direto e indireto existe um desejo muito forte de morte e, em muitos casos, né, eles acabam realmente conseguindo isso, executam isso de maneira direta ou indireta. Só para vocês terem um pouquinho uma ideia, como é que se chega a isso, né? Então, assim, eu coloquei aqui alguns princípios do funcionamento mental. Uma analogia muito interessante seria a gente pensar, por exemplo, assim, né? Quando a pessoa come demais, ou porque foi festa de final de ano, porque foi um almoço especial, enfim, uma comemoração. Então, o que acontece? O sistema digestivo, ele tem uma regularidade, né? A pessoa, cada um tem um jeito de se alimentar, uma determinada quantidade, certos horários. Então, isso tem um padrão, isso tem uma regularidade. Quando há situações atípicas, né, como essas da festa, da comemoração, existe o quê? Um excesso. E todo o sistema, né, o sistema digestivo no caso, principalmente, ele vai ter que lidar com aquele excesso, seja de comida, de bebida, e é um excesso que ele não está acostumado, então vai promover o quê? Uma sobrecarga naquele sistema digestivo. E dependendo do abuso que a pessoa cometeu, ela vai ter vômitos, diarreia, que são mecanismos, né, que o corpo tem para expelir aquele excesso que está congestionando aquele sistema. No funcionamento mental, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que, no caso da pessoa que escolhe se excedeu no almoço, em alguma outra comemoração, de uma certa forma, a pessoa está escolhendo cometer aquele excesso, né? E nessa parte mental, você vê o quê? Que o psiquismo também, ele vai lidar com uma tensão. Normalmente, nem sempre ele escolheu. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns tipos de tensões que vão sobrecarregar esse psiquismo, né? Então, eu coloquei, por exemplo, né, a pessoa que vai passar ou está passando por uma doença, uma separação, dívidas. Então, são pressões que realmente vão exercer uma tensão sobre esse psiquismo e a gente vai verificar como é que a pessoa vai resolver isso, né? Se de uma maneira mais saudável ou menos saudável. Outro exemplo também que é muito interessante para a gente perceber é o que a gente está vivendo, né, e já vive há um tempo, essa questão assim da pandemia. É uma pressão que obrigou praticamente todo mundo a rever uma série de modos, né, de comprar, de estudar, de se relacionar. Se a gente pegar, por exemplo, né, o que aconteceu com alguns negócios, alguns comércios, por exemplo, a gente vai verificar que algumas pessoas, diante dessa pressão, elas fecharam o negócio delas, né? A gente vê muito isso por aí. E nós vamos ver também que outras pessoas, elas desenvolveram outros recursos, elas começaram a vendas online, entregas, começaram a fazer uma adaptação para que aquele negócio, muitas vezes, até avançasse ou ficasse melhor do que ele estava. Só que isso aí depende o quê? Dos recursos mentais, emocionais de cada um. Então, essa questão que eu coloquei dos princípios do funcionamento mental é para vocês só terem uma clareza disso, né? De que existe um excesso sobre a mente que pode ser
qualquer problema que para a pessoa represente uma sobrecarga, e aí a gente vai verificar como é que aquele psiquismo vai processar aquela tensão. Isso também, às vezes as pessoas até assim, no sentido do senso comum, às vezes elas julgam, né? Eu já vi às vezes pessoas falam assim, nossa, mas a criança está com febre porque o cachorro dela morreu? Sim, porque para aquela criança, aquele cachorro, ela tem uma relação, né, uma relação com aquele cachorro muito importante, afetiva, ela sente como se fosse uma perda de qualquer outro vínculo importante para ela. Então, a gente não vai ficar julgando se esse problema é mais difícil ou não, porque depende de como aquela pessoa está lidando com aquela situação, tá? Aqui eu coloquei também algumas coisas, né, para a gente verificar que existe em todos, nem só no ser humano, né, em todos os seres vivos, inclusive algumas formas, algumas não, né, toda a vida vegetal também, a gente vai falar do quê? De um imperativo de sobrevivência, né, como se nós fôssemos realmente programados, né, para sobreviver, e a gente consegue perceber essa força atuando de uma maneira muito forte em nós e em toda manifestação de vida, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, esse vegetal, essa flor, e ela está como? Né? Ela está vingando num ambiente bastante hostil, num ambiente bastante seco, e é muito interessante esse contraste que mostra essa força da vida. Às vezes a gente vê isso também na casa, ou na casa de alguém, né? Tinha uma semente de limão, ele se contorce, mesmo prensado no muro, buscando um pouco de luz, porque é justamente isso que a gente vê, né? Esse imperativo para ele vingar, para ele se desenvolver. Aqui no Conjunto Hospitalar também, eu sei, né, foi colocado o girassol como símbolo, e o girassol também, né, como todas essas formas de vida, ele tem a particularidade dele, mas ele se volta o quê? Para a luz, né, para o desenvolvimento. Então, isso aqui a gente chamaria hoje, que está muito em moda esse termo também, da resiliência, né? O ser que consegue se desenvolver mesmo em condições adversas. Então, eu peguei um do reino vegetal, aqui também do animal, né? Que é uma leoa caçando a zebra. Aí, de acordo com a escala evolutiva, os comportamentos eles vão ficando um pouco mais complexos, entretanto, a gente verifica essa força em qualquer um deles, né? Porque aqui a gente vai verificar o quê? A leoa, ela quer o quê? Caçar a zebra. Ela quer caçar por quê? Porque ela precisa comer para ela sobreviver. Então, ela está atendendo esse imperativo dentro dela, natural, para que realmente ela se desenvolva. E a zebra, por sua vez, ela não fica esperando a parada, né? A leoa caçá-la. Não, ela também, atendendo esse imperativo da sobrevivência, ela vai fugir o tanto quanto ela puder. Então, essa força, esse imperativo, essa força da vida, ela é bastante forte em todos os seres. Aqui também, né, daí eu já coloquei um pouquinho mais de complexidade, o animal racional, que na verdade é um homem, né, que ele está se afogando, ele percebe ao longe um navio, e mesmo com toda a exaustão que ele já deve estar, ele faz tudo o que ele pode realmente para ele ser visto e, consequentemente, para ele ser salvo, né? Então, são exemplos para ressaltar mais essa força que nós temos, né? Que todo organismo natural, ele tem essa força, esse impulso para a vida. Isso, aqui eu coloquei também outro comentário que eu acho que é muito importante, que às vezes as pessoas realmente elas não percebem, que no sentido assim, quando a pessoa ela comete o suicídio, na verdade, não é que a pessoa deseja morrer, ela deseja parar de sofrer, né? E ela vê na morte essa possibilidade. Às vezes tem pacientes que eles falam assim, não tem solução, né, para o que eu estou vivendo, né? A gente sempre comenta, olha, não é porque você não encontrou que não tem, né? Quer dizer que você não encontrou, mas eu acho que essa análise aqui ela é muito importante, porque por isso que eu coloquei também, né, esses exemplos para a gente verificar o quanto que é forte e predomina ou que tem, né, uma força maior, esse desejo de viver. Entretanto, quando realmente a pessoa comete o suicídio, não é que ela desistiu de morrer, ela não encontrou um alívio para aquele sofrimento que ela estava passando, tá? Aqui eu coloquei algumas coisas, né, no sentido da gente verificar e fazer aquela relação no sentido assim.
Então, o psiquismo, né? O psiquismo nós chamamos do funcionamento mental, pensamentos e sentimentos. Então, como nós vimos lá naquele desenho, o psiquismo ele sofre uma pressão. Muitas vezes aquela pressão não é do momento, não é de uma situação específica que ela está passando, às vezes ela é cumulativa. Muitas vezes são perdas que a pessoa tem, às vezes que começaram desde a infância, que a gente fala que são bater em copo trincado, né? Já tem aquela fragilidade ali, e ao longo do tempo de determinadas experiências, aquela situação ela vai se agudizando. Nos ambulatórios de oncologia, a gente vê muito isso. Normalmente, quando você faz uma investigação assim de como é que a pessoa estava, o que, que aconteceu dentro das técnicas que nós temos, é muito comum a gente verificar que, tipo, 2 anos, um pouco mais, a pessoa teve algum efeito, passou por algum acontecimento que foi realmente uma sobrecarga maior do que o psiquismo dela poderia processar. É só a gente procurar que realmente a gente encontra. Às vezes é um assalto, uma separação, uma perda, uma mudança de profissão ou que ela não queria, que ela tentou e não deu certo, enfim. Só confirmando isso, né? Há um excesso de tensão e aquele psiquismo não conseguiu trabalhar, e isso pode se desdobrar de várias maneiras, numa doença, num acidente, enfim. Tá? Então, aqui, só para a gente resgatar, então, né, que no tratamento psicológico, a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar onde é que esse psiquismo ele está sobrecarregado, onde é que existe essa tensão. E a partir do momento que a gente verifica onde está essa tensão, a gente vai ajudar justamente o paciente a desenvolver alguns recursos mentais e emocionais para processar aquela dor que está sobrecarregando a mente dele, levando àquela situação do excesso de sofrimento, que muitas vezes ele vê no suicídio essa possibilidade de alívio, porque muitas vezes ele não sabe ou não tem uma esperança de que aquela dor pode ser resolvida de uma maneira mais saudável, sem que ele tenha que se autodestruir. Então, verificado onde está esse foco de tensão que sobrecarrega o psiquismo e ajudando o paciente a desenvolver outros recursos para ele elaborar aquela dor, nós vamos ter o quê? Uma redução desse sofrimento, aquele psiquismo ele vai ficar mais aliviado e predomina, né, se for bem sucedida todas essas etapas, essa força que a gente fala da sobrevivência, né, que no psiquismo a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte. E a pulsão de vida é justamente quando realmente ele se engaja, ele vê possibilidades de resolver o sofrimento dele, e aí ele segue a vida dele, né, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam do desejo de morrer, mas daqui a pouco ela se reestrutura, ela resolve aquelas situações e ela segue. Então, a gente sempre conta com essa combinação, né? Esse impulso para viver que é natural e os recursos para trabalhar aquele psiquismo que ficou congestionado, ficou sobrecarregado com várias tensões e que não está conseguindo ter mobilidade, né? Algumas coisas também, né, que eu estou colocando dessa situação do suicídio indireto, que tem a ver com esses comportamentos autodestrutivos, como ele é uma maneira assim mais silenciosa, mais discreta, ele é também muito mais difícil de ser percebido. Aqui a gente tinha uma paciente que sempre vinha aqui no pronto-socorro, e era uma paciente jovem, tipo uns 20 anos, né? Então, uma época ela veio porque ela teve um acidente numa piscina, numa chácara, caiu, bateu a cabeça. Depois de um ano ela veio porque ela levou um choque no secador de cabelo, né? E tanto que o prontuário dela é imenso, né? Hoje eu não sei como é que tá, né? Porque ela ia lá para mim quando os neurologistas encaminhavam e tal, mas foi uma paciente que a gente via e até deu essa possibilidade de começar a pensar o que tinha por trás daqueles acidentes todos, né? E aí, quando você realmente vai mostrando para o paciente isso, ele começa realmente a verificar o quanto isso é verdade e dá a oportunidade dele também redirecionar aquele caminho dele, né? Então, eu escolhi esse assunto do suicídio indireto justamente por isso, porque ele é muito silencioso, geralmente as pessoas não percebem,
E ele é muito frequente. Então, perceber como ele atua, perceber que existe uma diversidade toda de sintomas, perceber que realmente a gente pode alertar alguém, né, próximo a nós, para que reconheça o que está acontecendo com ela e realmente buscar uma ajuda, eu entendo que faz toda a diferença, né, justamente aí entre a vida e a morte, tá? Então tá, então o que eu tinha para conversar com vocês sobre o tema é esse, e aí depois, né, já foi orientado que questões a gente vai responder para o final, tá? Agradeço a participação de todos. Obrigada. Bom dia, estão todos me ouvindo? Pelo menos obrigado, só para ter uma noção, né, se já está tudo ok. Eu sou o Dr. Sadi, sou psiquiatra, sou responsável aqui pela enfermaria do Hospital Regional do CHS, aqui em Sorocaba. Também trabalho no CAPS, em alguns CAPS, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Araçariguama, e vou falar um pouquinho sobre a questão do suicídio, principalmente da questão relacionada com os mitos relacionados com o suicídio, tá bom? Então eu acabei pegando algumas frases bem cotidianas que acabam acontecendo quando a gente está falando de suicídio, tanto mitos quanto verdades relacionadas ao suicídio, para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto. Então vamos lá. Primeira frase que eu peguei aqui, que é bem comum, perguntar se a pessoa está pensando em suicídio poderá dar ideia ou incentivá-lo ao ato. O que a gente tem na prática? É muito comum, tanto profissionais da saúde quanto familiares mesmo, acreditarem que a partir do momento em que a gente chega para um paciente, chega para um familiar e pergunta, você está querendo morrer? Você tem pensado em morrer ou algo do tipo? Ou tem passado ideia ruim na sua cabeça? Isso poderia fazer com que a pessoa passasse a ter uma ideia, um pensamento de que, não estava com ideia, mas agora que você comentou, eu vou passar vou ter uma ideia, vou tentar me matar. O que é uma mentira gigante, né? Dentro dos conhecimentos que a gente tem sobre o suicídio, porque a pessoa que está querendo morrer, que vem pensando nisso, ela já pensa nisso independente de qualquer coisa, independente de você falar ou não. É algo que já vem sendo, que já vem batendo na cabeça dessa pessoa há um bom tempo. E aí, o perguntar, depois a gente vai ver sobre verdades, né? Eu acabei separando 5 mitos e 5 verdades. Mas já antecipando um pouquinho, quando a gente pergunta para a pessoa, a gente dá a possibilidade da pessoa se abrir e a gente poder ajudar, né? Diferente do que pode ser acreditado de criar uma ideia, dar uma ideia, para isso não, é justamente o contrário. E dentro desse conceito, a gente tem que cerca de 80% das pessoas que vão tentar o suicídio, um mês antes, eles passam por um médico. Não necessariamente um psiquiatra, mas eles passam por um profissional da saúde. E em momento nenhum é perguntado isso. Por mais absurdo que seja, né? Mas quando a gente está diante de um paciente com ideação suicida, com planejamento suicida, normalmente a gente está de frente com um comportamento que te chama atenção. Então é muito comum o profissional da saúde ver o médico, o enfermeiro, estar diante de alguém que chama atenção, às vezes por sintomas depressivos importantes, e tem o temor, tem o medo de fazer a pergunta, você tem pensado em coisas ruins? Você já tentou fazer algo contra você? E existe, de fato, esse temor. Uma pergunta simples, que é essa, se tem pensado em alguma coisa ruim, já poderia fazer com que esse paciente se abrisse e comentasse algo. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem aí, que é o perguntar se a pessoa está pensando em suicídio poderá dar ideia ou incentivá-lo ao ato.
Vamos ao segundo, então. A maioria dos suicídios ocorre de forma repentina. Outra mentira, quando a gente tem boa parte desses pacientes, a gente tem também cerca de 2/3 desses pacientes, antes de tentar o suicídio, eles falaram sobre o assunto com um familiar ou com algum profissional da saúde. Então, 2/3. Então, a maioria dos pacientes, isso ocorre. Então, o mais comum, o mais normal é que procurem que o paciente que tem a ideação suicida vai falar sobre o assunto com alguém. A questão é como que a gente reage a isso, né? Então, é muito comum na questão familiar, a gente fala, o familiar, o pai, a mãe, virar e falar assim, para de pensar nisso, é bobagem, você tem tudo aqui em casa, como assim você está querendo morrer? Sem comida, tem tudo que você queria, como se para você querer morrer, necessariamente você precisasse ter uma condição financeira ruim, uma condição familiar ruim, o que não é uma verdade. Que a gente tem um grupo muito heterogêneo de pessoas que têm ideação suicida e que tentam se matar. Então, é desde da pessoa que tem, sim, vários problemas familiares, vários problemas financeiros, até pessoas que estão muito bem resolvidas e que, por algum motivo, por exemplo, por uma depressão, entram num quadro depressivo e que passam, a partir daí, a ter ideação suicida e, eventualmente, tentar suicídio. O terceiro mito que a gente tem é que quem diz que vai cometer suicídio não o faz de verdade, apenas quer chamar a atenção. A gente tem uma informação, um dado bem legal para compartilhar, que é o seguinte: 60% dos pacientes que cometeram suicídio tentaram anteriormente. Ou seja, não é uma bobagem assim, quando fala assim, diz que vai cometer suicídio ou já tentou suicídio e não vai tentar mais. A pessoa que vai cometer o suicídio pode falar sobre o assunto, como eu falei para você, 2/3 comentam isso no dia a dia com algum profissional de saúde ou com algum familiar, só que nem sempre é levado a sério. Não entende-se como uma gravidade que realmente tem uma ideação suicida e um planejamento suicida. Muitas vezes é um pedido de ajuda, né? Quem fala que vai tentar suicídio tá muitas vezes querendo chamar a atenção, não é chamar a atenção, querendo que alguém lhe resgate, alguém lhe ajude, né? Inclusive tem um filme muito interessante sobre o assunto que se chama A Ponte. Nesse filme, o que a gente tem? As pessoas vão até na ponte Golden Gate lá nos Estados Unidos, que é um lugar onde a gente tem o maior número de suicídios, né? E pessoas que chegam até a ponte, e foi um cara que colocou uma câmera lá para ir filmando por um tempo, não vou lembrar mais o tempo exato, mas nesse período era possível ver uma pessoa que ia lá 2, 3 vezes, e que não se matava na primeira vez, mas vinha pensando no assunto, até o momento que ele pula de fato. E aí você pode pensar, o cara foi lá uma vez, foi 2 vezes, ele não vai fazer isso, ele só está querendo chamar atenção. E aí na terceira vez ele foi lá e pulou. Então, assim, a gente não ter esse preconceito mesmo de achar que uma pessoa que está querendo morrer não fala sobre o assunto ou que existe um perfil de pessoa que vai se matar. Então, assim, a pessoa para se matar tem que ter perdido o emprego, tem que ter um relacionamento ruim, tem que ter uma parte financeira ruim, tem que ter alguma coisa que explique isso. Quando, na verdade, não é uma matemática exata. Vamos lá, próximo. Quem já tentou uma vez não tenta novamente. Exatamente o que eu falei anteriormente, 60% dos pacientes que cometem suicídio já tentaram anteriormente o suicídio. E dentro desse grupo, a gente tem, de novo, é um grupo muito heterogêneo. A gente tem desde o paciente depressivo que já tentou isso há 10 anos, 15 anos atrás e que entra num novo quadro depressivo e tenta de novo, como transtornos de personalidade, por exemplo, em que a gente tem as tentativas repetidas e às vezes, novamente, a gente tem existe um preconceito, novamente, da questão dos profissionais da saúde e dos familiares, essas pessoas que tentam 2, 3, 4 vezes, até de uma forma um pouco estranha, não tão concreta assim, e que a gente passa a achar, já tentou 4, 5, não vai, só vai tentar mais uma, mais 2, mais 3. E às vezes o que ocorre é que a pessoa perde a mão.
E mesmo essas pessoas com transtorno de personalidade, que têm essas tentativas de suicídio não tão claras, tão violentas assim, podem perder a mão. E no momento que perde a mão, pode se matar. Então, assim, existe da nossa parte uma questão de levar toda a tentativa de suicídio a sério. Toda ideação suicida precisa ser levada a sério. Tem que ser perguntado para o paciente se ele já se ele está pensando, se ele pensou em suicídio, ou como que ele faria esse suicídio, se ele tem acesso a alguma coisa, se ele tem, por exemplo, arma, faca, medicação, se existe alguém que possa estar com ele nesse momento, ficar 24 horas ao lado da pessoa. Tem que ser perguntado tudo isso, e se ele já planejou, inclusive, data. Tem paciente que fala assim, ó, já pensei, vou me matar enforcado. Aí se pergunta, mas quando seria? Principalmente datas festivas, né? A gente vê. Então, no aniversário do meu pai, que faleceu há 5 anos, eu vou me matar. Ou no dia em que eu me separei, que foi completar 2 anos da separação. É bem comum que essas datas marcantes, essas datas X, sejam utilizadas para cometer o suicídio. Então, é comum que o paciente tenha esse planejamento até exato, né? De falar, ó, eu vou me matar em tal dia. Então, é importante perguntar se o paciente está com esse tipo de ideia. E quando seria e tudo mais, tá bom? Um outro erro que a gente acaba cometendo é acreditar que apenas quem tem algum transtorno mental comete suicídio. Depois, nas verdades, eu vou falar um pouquinho sobre, de fato, ser um fator de risco, ter um transtorno mental, mas a gente não pode generalizar e tornar isso uma verdade absoluta. A gente tem algumas pessoas que não têm um transtorno mental, então não tem depressão, não é psicótico, não tem nada do tipo, e que cometem suicídio. E aí a gente entra em algumas situações que podem acontecer ao longo da vida, alguns problemas pessoais, alguma coisa que faça com que alguém que já seja talvez um pouco mais impulsivo tome esse tipo de atitude. Então, é um preconceito que a gente também tem de acreditar que apenas quem tem problema mental vai se matar. E depois que aconteceu isso, vai tentar achar algum transtorno mental para a pessoa, depois que a pessoa comete suicídio, a gente faz essa visão retrógrada de tentar encaixá-lo como algum doente mental, como que se tivesse alguma coisa, e de fato não tem. Então, assim, é importante a gente ficar esperto e atento, independente da nossa opinião de que a pessoa tem que ter depressão ou algo do tipo para cometer o suicídio. Agora vamos para algumas verdades. A primeira delas é referindo-se à quantidade de tentativas e de suicídios que ocorrem no mundo. Esses aqui são dados da OMS sobre a perspectiva agora para os próximos anos de como que seria. Então, a gente já tem a cada 2 segundos uma pessoa tentando suicídio, a cada 20 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Quando a gente pega principalmente o grupo dos mais jovens, a gente vê que, tirando acidentes, então aí acidentes de carro ou outras causas desse tipo, depois vem o suicídio como causa de maior morte entre jovens. E a gente vê, ao longo desses últimos anos, alguns movimentos que nos preocupam bastante na questão do suicídio. Então, já tivemos alguns grupos, por exemplo, de rede social, de Facebook e outras coisas, em que incentivava o suicídio no jovem. Então, a gente tinha isso como um objetivo, até mesmo, né? Era visto que você tinha várias fases, né? E uma das fases era, a última etapa, né, que eles falavam, era cometer o suicídio. Então, a gente vê que a questão do suicídio, principalmente nesse grupo adolescente, os jovens, passou a ser um assunto tratado como uma naturalidade muito grande, como se a vida não tivesse mais tanto valor. Então, é visto isso de uma forma comum. E, independente da crença de um ou de outro, o que se vê como fator de risco é que o fato de não ter uma ligação religiosa, independente de qual seja, é um fator de risco para cometer o suicídio. E hoje a gente tem cada vez menos uma ligação religiosa do jovem com as diferentes crenças, né?
Vamos lá, segunda verdade é, normalmente a pessoa que vai tentar o suicídio já comentou sobre o assunto com um familiar, um amigo ou um médico. Entra naquilo que eu já conversei com vocês. É incomum que a pessoa nunca tenha falado nada e que tente o suicídio subitamente. É mais fácil que ela já tenha dado, se ela não falou abertamente, vou me matar, que ela já tenha comentado algo do tipo. E nesse momento é fundamental que a gente leve a sério isso, que a gente não simplesmente ignore essa informação, fingindo que não é, que não aconteceu, que não tem nada, que não tem motivo para a pessoa cometer o suicídio. Não. A partir do momento que chega essa informação até a gente, é nosso dever até oferecer esse suporte, independente de ser médico, independente de ser um enfermeiro, independente de ser um profissional da saúde. É nossa obrigação estar ao lado dessa pessoa e perguntar o que está acontecendo. O que está levando alguém a querer acabar com a própria vida. Terceira verdade é a questão do suicídio. Ele é um ato desesperado de quem já não percebe alternativas para lidar com essa dor. É uma coisa natural da gente pensar o que faz alguém querer morrer, né? Querer acabar com a própria vida. Para a pessoa chegar nessa situação, o mais comum é que, de fato, a pessoa esteja num sofrimento psíquico muito intenso. E aí entra uma outra questão, já comentada anteriormente, que é assim, a gente tem um preconceito no que a pessoa está sofrendo. A gente fala assim, não é possível que a pessoa esteja sofrendo por isso. Não, isso não é motivo para ela querer morrer. E a gente já supõe que isso não é motivo. E a gente se coloca na dor do outro. Quando cada um reage e interpreta as situações do dia a dia de forma diferente. Então, um final de relacionamento que para um pode ser uma coisa tranquila, para outro pode ser o final do mundo. Pode ser a situação em que ele perde completamente o controle e que ele não sabe mais como que vai ser o amanhã. E ele nem quer pensar no amanhã sem essa pessoa. Um emprego, o cara que tinha um salário super bom e tal, de repente ele perdeu o emprego. Para muita gente, vou atrás de um novo emprego. É tranquilo, vou atrás disso e vou dar conta de achar um emprego melhor, ou um emprego que me satisfaça. Para outras pessoas tô ferrado, acabou minha vida. O que eu vou fazer agora? Vou acabar com a minha vida. Porque eu tenho conta, porque eu tenho não sei o que, vou acabar com a minha vida. Então, assim, isso gerou nele uma dor, um sofrimento, um desespero muito grande. E que não cabe a gente, naquele momento, julgar com, não, isso é exagerado, isso não tem razão para esse sofrimento todo. Então, assim, cabe a gente não fazer esse julgamento do sofrimento alheio, tá? A gente aceita o sofrimento alheio e vai trabalhar com isso. E aí a gente tem a questão do psicólogo, dessa assistência multiprofissional, da família, o suporte familiar para essa pessoa, para mostrar que, não, a vida não acabou. A gente tem possibilidades, a gente tem a vida persiste independente de qualquer perda. E nesse momento que a gente vive, né, da pandemia e tudo mais, com vários familiares, acho que possivelmente a maioria que conhece alguém que faleceu durante esse período da pandemia, e conhece um familiar ou alguém que ficou muito mal com a situação. Por mais que a gente não espere o que isso vem acontecendo, principalmente quando a gente perde alguém mais jovem, em uma situação que estava super bem de saúde e tudo mais, essa situação inesperada pode gerar sim um sofrimento intenso e um sofrimento muito difícil de saber lidar. O pai que perde o filho, ou seja, a gente tem essa mudança do que se espera, né? Que é sempre o filho perder o pai no futuro e não o contrário. Então, tudo isso faz com que haja um sofrimento que muitas vezes é difícil de controlar e que pode chegar até a tentativa de suicídio. Mais um item para a gente conversar, que é a questão do conversar abertamente, se mostrar disponível, pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida para pedir ajuda. Novamente, o que já foi comentado. Então, assim, você estar disponível para a pessoa, dá uma liberdade para a pessoa falar com você no momento em que a ideação suicida vir. Então, como a gente tem, dentro das tentativas de suicídio, a gente separa em dois grandes grupos. Um são os grupos das tentativas planejadas e o outro das impulsivas,
ok? Nas planejadas, é muito importante que a gente tenha, que essa pessoa que está planejando se matar, que ela saiba que pode procurar a pessoa A, B, um familiar, um médico, um psicólogo, qualquer pessoa, para falar sobre o assunto. E que no momento em que essa pessoa vai procurar e vai falar sobre o assunto, ela não vai ser julgada. Ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai falar novamente, você não tem o direito de querer se matar, você não pode fazer isso. Tentar entender o que está acontecendo. O porquê desse sofrimento tão grande que a pessoa chegou a esse ponto. E aí a gente tem as tentativas impulsivas, né? Que aí é uma coisa muito aguda que aconteceu, ou o uso de drogas, ou o uso de alguma outra substância, que faz com que a pessoa saia completamente da casinha, né? E faça aquilo lá sem pensar muito bem. Esse tipo é mais complicado da gente evitar, porque como o próprio nome diz, é uma tentativa impulsiva, né? Que a pessoa não, às vezes, está fora de si no momento em que tenta o suicídio, ok? Por último, a última verdade, como eu falei para vocês, não são situações que se excluem, né? Na quinto mito, eu falei sobre a questão de transtorno mental não ser uma verdade absoluta que você precise ter transtorno mental para cometer suicídio. Mas, de fato, ter transtorno mental é um fator de risco. A gente tem, de forma geral, entre todas as tentativas, entre todos os suicidas, 35% deles tinham transtorno de humor, ou seja, depressão ou transtorno bipolar, tá? Então, assim, 35%. A gente tem mais 22% que é relacionado ao uso de drogas. E aí a gente tem cerca de mais 10% relacionado com esquizofrenia e com transtorno de personalidade. Para a gente falar de basicamente cada um rapidinho, o principal é o transtorno de humor. Então, quando a gente tem um paciente depressivo, é o mais comum, é o mais recorrente, as tentativas de suicídio. Então, é uma pessoa que já vem há algum tempo em um sofrimento psíquico muito intenso e que vai culminar nisso, né? Nessa tentativa de suicídio. Então, observar uma alteração de comportamento nessa pessoa é fundamental a gente diagnosticar, por exemplo, a depressão. A gente entender que essa pessoa está em depressão e que ela precisa ser encaminhada para ajuda. E que não adianta, muitas vezes, ser encaminhada para outros locais, por exemplo, esse atraso para o início do tratamento. Então, primeiro, ele acaba passando com o clínico, eventualmente com um neurologista, nada contra as especialidades em si, mas até chegar no psiquiatra, a gente tem um tempo muito grande. Às vezes vai buscar uma ajuda apenas religiosa e não também do profissional da saúde. Então, acaba chegando, no momento em que chega até o psiquiatra, às vezes já é após uma tentativa de suicídio, ou numa situação, numa depressão muito grave, que vai exigir talvez uma internação, porque já está com uma ideação e com um planejamento suicida. Então, assim, quando a gente está falando da depressão, é fundamental esse diagnóstico e orientar sobre buscar essa ajuda profissional, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, tá bom? Aí a gente tem a questão do uso de drogas. Como eu falei, o uso de drogas está diretamente relacionado com as tentativas impulsivas que a gente tem de suicídio. Ou seja, o cara usa e naquele momento que ele perde a consciência, que ele está fora de si, é muito comum que ele tente alguma coisa. E às vezes é um comportamento até para-suicida. Como que funcionaria isso? Não necessariamente o cara vai pegar uma arma e vai dar um tiro na cabeça. Mas ele vai pegar um carro e vai pegar a estrada que é de 60 km por hora e vai andar 200. Como para ele perder a vida naquele momento, tanto faz. Vai fazer aquela brincadeira de roleta russa com a arma de fogo. Assim, é uma tentativa para suicida de se matar, né? Naquele momento a vida para ele é irrelevante, né? Então, assim, o uso de drogas está diretamente relacionado com as tentativas e com o suicídio, tá? Aí os outros dois pontos que eu acabei levantando também, a questão do transtorno de personalidade, em que a gente tem com uma frequência razoável, principalmente dentro do transtorno borderline de personalidade, uma série de tentativas de suicídio, e são pacientes que acabam ficando estigmatizados por uma questão de já tentou 3, 4, 5, 6 vezes, não vai conseguir, e porque eles querem chamar atenção, porque querem outra coisa. E, por exemplo, quando a gente está falando do borderline, existe um sofrimento real desse tipo de paciente. É um paciente que sofre
e que, diante daquele desespero, daquele sofrimento, acaba expressando isso, muitas vezes se cortando, ou tomando toda a medicação de uma vez só, e por aí vai. Então, assim, independente de ter tentado 5, 6 vezes não ter conseguido, felizmente não ter conseguido, toda tentativa tem que ser levada a sério, toda ideação suicida precisa ser levada a sério. Não dá para a gente simplesmente escutar e falar assim, já tentou 5, 6 vezes, a gente vai... que tente a 7ª, que tente a 8ª. Não é assim que funciona, tá? E aí, por último, o esquizofrênico. E aí, dá até para dar um link junto com o transtorno bipolar, que está dentro do transtorno de humor. A gente também tem o bipolar, que quando entra em mania, que é o quadro de agitação psicomotora, que pode ter delírios, pode ter sintomas psicóticos importantes. E o esquizofrênico com sintomas psicóticos também podem. E aí você tem a questão de, muitas vezes, ouvir vozes de comando que pedem para o paciente se matar. E dentro do esquizofrênico em especial, o momento mais perigoso disso é quando ele ainda tem uma crítica do quadro dele. Então, pacientes esquizofrênicos no início de doença é o momento mais perigoso de tentativa de suicídio, porque ele começa a escutar, a ver coisas estranhas que nunca aconteceram antes, e ele começa a achar que ele está ficando louco e que ele não quer ter isso pro resto da vida. E esse é o momento mais perigoso. Depois, quando já é um paciente mais crônico, e muitas vezes já com um prejuízo grande cognitivo, isso já não está mais tão presente, esse risco. Mas num primeiro momento, com a crítica que ele ainda tem do quadro dele, da situação dele, tem que ficar muito esperto. E aí tem a questão do quadro psicótico, como eu falei para vocês, paciente que escuta vozes, que pede para matar ou para se matar, muito comum. E aí, aí nesse momento que ele está psicótico, pode acontecer qualquer coisa, tá bom? Outra coisa do bipolar, só para fechar, no momento que ele está em mania, que muitas vezes ele tem delírio de grandeza e tudo mais, ele se expõe também muito ao risco, tá? Então, o paciente bipolar acaba fazendo algumas loucuras, então, uso de drogas, pega o carro e dirige de forma desenfreada e tal, tudo mais. Ele se coloca em comportamentos de risco em que o suicídio é um mero detalhe, né? Então, como eu falei para vocês, é pegar o carro e na chuva, 200 por hora, ver o que dá se eu não frear, entendeu? Que é um comportamento que a gente chama de parasuicida, né? Mas que vai levar o paciente a perder a vida, tá bom? Basicamente foi isso. A ideia era essa, conversar um pouquinho sobre os mitos e as verdades do suicídio. E acho que agora já vai ficar disponível, nós três vamos ficar disponíveis para tirar alguma dúvida que eventualmente vocês vierem a ter. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sadi, Adriana e Luiz, por compartilharem toda a experiência de vocês. Acho que agregou muito aí a todos nós, muito conhecimento. Parece que quanto mais a gente fala no assunto, mais a gente percebe quanta informação ainda nos falta, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa nova, um dado novo. Vamos agora abrir espaço para as perguntas e questionamentos. Caso você queira participar, é só mandar no nosso chat as suas questões e os nossos palestrantes vão ficar disponíveis para nos responder. Mais confortável para a moça, né? O pessoal está no chat aí parabenizando a apresentação. De fato, aí a Ana Clara coloca que é um tema tão antigo quanto atual, né? É um tema que sempre tem alguma coisa para a gente falar mais, para a gente saber mais, ainda tem... É sempre importante, tá em pauta, né? Vamos ver... Bom, não tivemos nenhuma pergunta, acho que as informações que vocês trouxeram esclareceram muito para todos. Eu até ia fazer uma pergunta, mas vocês já falaram sobre isso, que é essa questão do porquê, né? E essa coisa de que ninguém quer se matar, mas sim parar de sofrer. É uma perspectiva muito diferente, né? E essa é uma questão, acho que todo mundo que enfrentou ou teve de perto, dentro do seu círculo mais próximo, alguma questão de suicídio, essa questão sempre vem, né?
por que isso, por que a pessoa fez isso, e entender isso, se deixar, pelo menos para mim, que era uma pergunta que eu queria fazer, já foi esclarecido. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo conteúdo que vocês trouxeram. Queria agradecer a toda a equipe do CHS envolvida nesse trabalho que vocês fazem, e a vocês que montaram toda essa apresentação com tantos dados, tanta informação importante. Essa informação histórica, é importante perceber o traço cultural também que tem o suicídio, né, ao longo da história. Muito obrigada a todos, e a todos que puderam participar hoje aqui conosco, a nossa gratidão. Nós vamos seguir o calendário de Setembro Amarelo, com discussão sobre mitos em torno do tema. Também teremos uma discussão sobre sentimentos e emoções. Então, continuem acompanhando a programação nos murais, intranet, internet, e-mails. Tem muita coisa programada aí ao longo do mês de setembro. O setembro só está começando. Meu muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 20 de setembro, quando vamos conhecer as experiências dos hospitais sob gestão do SECONSA São Paulo com os protocolos de prevenção ao suicídio. Eu tenho certeza que será um momento de muita troca de conhecimento e crescimento para todos. Então, eu espero vocês. Um grande abraço, pessoal, e até lá. Tchau, tchau.